Olá, boa noite. ONU cobra plano para melhorar segurança e infraestrutura na COP30. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirma que Donald Trump quer fechar acordo rápido para o tarifaço. Ex-presidente do INSS, preso, recebia R$250 mil por mês em propina, de acordo com a Polícia Federal. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. Uma explosão em um galpão na zona leste de São Paulo agora à noite deixou ao menos uma pessoa morta e 10 feridas. A repórter Rani Oliveira está acompanhando tudo lá no local. Oi, Rani, boa noite. Boa noite, Adriana. A explosão foi em um imóvel utilizado para guardar fogos de artifício. Em seguida, houve um incêndio de grandes proporções aqui no cruzamento com a Avenida Salim Farah Maluf. Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas ficaram feridas e uma morreu carbonizada no local da explosão. Já foi confirmado que é o dono do imóvel onde aconteceu esse incêndio. Vários carros que estavam pela região foram atingidos e alguns pararam no meio da rua. Uma estrutura de metal, inclusive, caiu em cima de um deles. Os bombeiros não souberam dizer se o galpão guardava os fogos de forma clandestina ou não. A polícia vai investigar. A área precisou ser isolada, continua aqui tudo isolado, inclusive uma das pistas da avenida continua interditada sentido Marginal Tietê, ou melhor, Marginal Pinheiros. A gente tem também alguns detalhes sobre essa explosão. Vamos acompanhar. Moradores comentaram com a nossa equipe que foi possível sentir e ouvir o impacto da explosão em diferentes regiões do Tatuapé. Alguns imóveis chegaram a tremer. Além disso, a energia elétrica falhou e as luzes piscaram. A loja de conveniência de um posto de gasolina também foi atingida. Um caminhoneiro que passava pelo local foi surpreendido pela explosão. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, né? Aí eu parei o caminhão mais para frente ali que eu fui ver que foi a explosão, que voou as coisas, né? Quebrou o para-brisa do caminhão e tudo, né? Ainda nessa edição, novas informações sobre a explosão na zona leste de São Paulo. O presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira com ministros e cobrou apoio na pauta de segurança pública em discussão no Congresso. O governo quer aprovar medidas ainda este ano. A gente vai a Brasília, então, conversar com a Jaqueline Frison. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Adriana, muito boa noite para você, para quem está conosco. Todos os ministros que se reuniram com o presidente Lula são ex-governadores, como, por exemplo, Geraldo Alckmin, Rui Costa e Camilo Santana. Lula cobrou que eles procurem os parlamentares dos respectivos estados para cobrar empenho nas aprovações da PEC da segurança e também do projeto de lei antifacção. O Planalto e o presidente da Câmara, Hugo Mota, concordam que as duas propostas não podem demorar para serem aprovadas. Ambos querem que os textos votados os textos votados antes do recesso parlamentar. Governadores de oposição pediram pelo menos mais um mês antes do PL ser apreciado. Só que Mota manteve a votação para a próxima terça-feira. O relator, deputado Guilherme Derrite, ainda deve fazer mais ajustes no projeto, já que o governo e a própria oposição pressionam por mais alterações antes da votação na próxima terça, Adriana. Obrigada, Jaque, pelas informações. Boa noite para você. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou nesta quinta o governo federal. Ele cobrou soluções para a crise de segurança pública e questionou a polícia fiscal do país, ou melhor, a política fiscal do país. A gente vai ouvir agora. Quando o brasileiro se depara com uma crise profunda de segurança pública, a pergunta que tem que ser feita, e eu acho que o brasileiro está fazendo essa pergunta, é: essa turma que governa o Brasil há tanto tempo fez exatamente o quê para a gente virar a mesa? Eles não apresentaram nada nesse tempo todo, vão apresentar agora? Claro que não, porque de repente o cidadão fala: eu não aguento mais. E a turma está aí há tanto tempo e ofereceu o quê? Então é um pouco do esgotamento de um modelo. A sociedade está dizendo: não dá, a gente precisa de outro caminho. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e outras 7 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no esquema de descontos ilegais de aposentadorias e pensões, que podem passar aí dos 6 bilhões de reais.
Além de Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS do governo Lula, foram presos André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS, o ex-procurador do Instituto, Virgílio Antônio de Oliveira Filho, e a mulher dele, a médica Thaisa Hoffmann. Também foi alvo de novo mandado de prisão Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que já está preso. Segundo a investigação, Stefanuto recebia propina de R$ 250 mil por mês para manter os descontos irregulares entre o INSS e a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares. A Conafer foi a que mais aumentou o número de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Entre 2019 e 2025, teria recebido em torno de R$ 800 milhões. O presidente da entidade, Carlos Roberto Ferreira Lopes, está foragido. Da associação foram presos hoje o vice-presidente Tiago Abraão Ferreira Lopes, Vinícius Ramos da Cruz, presidente de instituto ligado à entidade, o contador Samuel Crisóstomo Júnior e o assessor Cícero Marcelino. A nova fase da operação sem desconto foi realizada no Distrito Federal e em 14 estados. No total, foram autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, 63 mandados de busca e apreensão. Entre eles, um contra o ex-ministro da Previdência no governo Bolsonaro, José Carlos Oliveira. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica. Também foram alvos de busca e apreensão o deputado federal Euclides Petersen, o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, e Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos. Durante as buscas, a polícia apreendeu dinheiro, carros de luxo e armas, como este fuzil. Entre os crimes investigados estão a inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato, corrupção ativa e passiva e ocultação de patrimônio. A defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, declarou que a prisão é ilegal, porque ele colabora com a investigação. Já os advogados do deputado Euclides Petersen afirmam que o parlamentar nunca teve vínculo com o INSS e negou ter participado da gestão da Conafer ou ter qualquer relação ilícita com a entidade. A Conafer informou que todos os citados devem ter a presunção de inocência. A defesa de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Thaisa Hoffmann afirmou que eles contribuem para os esclarecimentos dos fatos. As defesas dos outros presos ou investigados não foram localizadas ou não quiseram se manifestar. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reuniu ministros de outros países do Mercosul nesta quinta-feira. A Vanessa Lima acompanhou o encontro e traz todas as informações para a gente. Oi, Vanessa, boa noite. O que foi debatido, hein? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Os ministros discutiram a possibilidade de ações integradas de combate ao crime organizado na América Latina. E foi anunciada a criação de uma comissão permanente para o intercâmbio de dados e informações em tempo real. O objetivo é agilizar o combate às organizações criminosas que atuam na região. E também deverão ser apresentadas ações para reforçar a fiscalização das rotas usadas pelo crime organizado para traficar armas e drogas na América Latina. Foram anunciados ainda acordos para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas e aos crimes ambientais. Participaram do encontro representantes de 8 países, tanto de integrantes quanto associados ao bloco econômico. O encontro fez parte da agenda brasileira na liderança do Mercosul, assumida neste semestre. Adriana. Obrigada, Vanessa. Boa noite para você. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que 13 pessoas visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Entre as visitas liberadas estão a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do deputado federal Guilherme Derrite, que é o relator do projeto de lei antifacção. As visitas foram agendadas entre 24 de novembro e 11 de dezembro, sempre entre as 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. 3 estados registram aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, segundo o relatório da Fiocruz. O Leonardo Ack tem os detalhes para a gente. Boa noite, Léo.
Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro estão em nível de alerta para síndrome respiratória aguda grave. Crianças e adolescentes são os mais atingidos. O crescimento é impulsionado pelo rinovírus, um tipo de vírus que causa a maioria dos resfriados comuns e é altamente contagioso. Os sintomas incluem tosse, dor de garganta, coriza, espirros e, em alguns casos, até febre. Outros 11 estados estão em nível de atenção, como Rio Grande do Sul e São Paulo. Agora, na capital paulista, o aumento de casos foi registrado principalmente entre jovens e adultos, por causa da influenza. Agora, em relação aos idosos, há o crescimento de casos de Covid-19. Só este ano foram notificados mais de 200 mil casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país. Adriana. Preocupante, né, Léo? Obrigada pelas suas informações. O Pantanal quase não registrou focos de queimada este ano, mas isso não significa que a região está fora de risco. A redução de áreas alagadas e o aumento da temperatura preocupam os especialistas. A maior planície alagável do mundo secando ano após ano. A última grande cheia que inundou boa parte da vegetação foi há 7 anos. De lá para cá, o Pantanal vem sendo impactado com a falta de água por causa do baixo volume de chuva e a perda da vegetação nativa na bacia do Alto Paraguai. Ao longo de quase uma década, a região vem enfrentando períodos menores de cheia e secas mais severas. A partir de imagens de satélite, o novo levantamento divulgado pelo MAP Biomas mostra que a área alagada no Pantanal diminuiu 75% em cerca de 40 anos. A pesquisa levou em consideração os registros anuais de cheia. A área alagada, que antes chegava a 1.600.000 hectares, baixou para 460 mil hectares. Apesar da redução de quase 100% nos focos de incêndio este ano, o aumento da temperatura na região foi de quase 2 graus acima da média. Alterações que colocam em risco toda a área pantaneira. É assustador, porque o Pantanal é um bioma que depende da água e a gente viu nesses últimos 40 anos que ele está perdendo cada vez mais água. Então, um Pantanal sem água é um Pantanal com mais fogo, é um Pantanal com menos vida, é um Pantanal que não presta os serviços ecossistêmicos, que não faz a regulação climática como ele faz bem. O quarto dia de negociações na COP30 teve foco nas populações mais vulneráveis às mudanças climáticas. Também foi lançado um plano de ação com diretrizes globais para socorrer a saúde das populações afetadas. Poluição e aquecimento global já impactam a saúde. Nas discussões desta quinta-feira, um plano para adaptar sistemas de saúde às mudanças climáticas. 40 países aderiram, com investimentos de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. A crise climática é uma crise de saúde pública, está matando pessoas. Mais de 500 mil pessoas morreram em 2024 por conta do calor extremo. Os sistemas de saúde têm que estar mais preparados, resilientes, que resistam a furacão, a enchentes. O diretor de Clima e Saúde da Fundação Britânica destaca que, além do calor extremo, crescem os casos de dengue e as mortes por incêndios florestais. O Brasil quer agilidade nas ações, mas a Arábia Saudita pede cautela. O resultado é um impasse que se arrasta por dias. O maior desafio é decidir quem vai pagar a transição energética. Neste ano, as emissões globais de gases de efeito estufa vão chegar a 38 bilhões de toneladas, um recorde histórico. Também, pela primeira vez, a COP discutiu justiça climática. Autoridades do judiciário de vários países participaram do encontro. Pensando num futuro habitável, o Poder Judiciário está aqui para fazer um diagnóstico e verificar aquilo que se pode fazer para proteger os direitos da natureza. A ministra Carmen Lúcia, do STF, destacou a educação como instrumento de transformação.
É preciso pensar na educação ambiental para todas as cidadãs e cidadãos. A natureza somos todos nós, não é algo externo a nós. Os discursos reforçaram a importância de uma postura mais atenta às demandas climáticas. Não há como fazer o enfrentamento da questão climática se não recorrermos a 2 pilares fundamentais: o pilar da ética e o pilar da justiça. Um dos principais fatos deste 4º dia na COP30 foi o anúncio da União Europeia de que vai doar 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais, para o Fundo Amazônia. Os recursos serão administrados pelo BNDES. Criado há 17 anos, o Fundo Amazônia já beneficiou cerca de 260 mil pessoas. Os projetos chegaram a 75% dos municípios da Amazônia Legal. Nesta quinta-feira, a ONU enviou uma carta ao governo brasileiro cobrando um plano urgente para corrigir falhas de segurança e infraestrutura na COP30. O pedido veio após a tentativa de invasão registrada na noite de terça-feira. O documento afirma que o episódio representa uma grave violação da estrutura de segurança e levanta preocupações significativas se o Brasil está cumprindo com suas obrigações como país sede do evento. E exige que as autoridades brasileiras resolvam as falhas de segurança, altas temperaturas e alagamentos. Especialistas debatem na COP30 o uso da inteligência artificial como aliada. No Brasil, o recurso vai ajudar a monitorar um dos ecossistemas mais delicados do país. Por outro lado, a inteligência artificial também é vista com certa desconfiança, por ser uma ferramenta de fake news sobre o clima. O lixo plástico que cruza o oceano e contamina Fernando de Noronha será monitorado com inteligência artificial. Câmeras com lentes de longo alcance vão rastrear a poluição marinha antes que o lixo se aproxime das praias. Vai ajudar agilizando esse recolhimento e fazendo com que esse lixo não se espalhe, não exista uma poluição maior, né? A inteligência artificial é tratada como uma das ferramentas promissoras, desde o monitoramento em tempo real de florestas até a otimização do uso da água e da energia. Mas a criação de imagens falsas e a disseminação de fake news sobre as mudanças climáticas também se tornaram uma das preocupações debatidas aqui na COP30. A ONU e 12 países, incluindo o Brasil, assinaram um documento com propostas para combater a desinformação sobre temas como aquecimento global. Como as plataformas digitais não priorizam a checagem e a veracidade das informações, quem passa pela conferência reforça os cuidados na hora de compartilhar vídeos que nem sempre são reais. Não é só receber a informação e tratar aquilo como verdadeiro. Não só em mudanças climáticas, mas em qualquer outro assunto que possa causar desinformação. O Ministério das Cidades e representantes de outros países apresentaram tecnologias para a prevenção e alerta de eventos climáticos. Especialistas também estão atentos às contradições da chamada inteligência artificial verde. Nos lugares que toda a eletricidade, ou quase toda a eletricidade, vem da queima de combustíveis fósseis, se teme que, aumentando muito o uso da inteligência artificial, o consumo de energia elétrica aumenta muito e vai aumentar as emissões. A Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura tem mostrado o trabalho do colegiado para o mundo em uma área exclusiva da Zona Verde da COP30 e também discutido soluções para a melhoria da infraestrutura do país. O senador Wellington Fagundes, presidente da Fremloge, participou da COP30 na Amazônia. Ele apresentou o trabalho da Frente Parlamentar e reforçou a parceria com a Confederação Nacional do Transporte. Segundo o senador, o Congresso tem papel decisivo na busca por melhorias na logística e na infraestrutura do país. Estar aqui em Belém, na região amazônica, um estado que tem aqui a sua tradição política, o povo, a cultura, e trazer para cá, e ter aqui a COP30, claro que é uma oportunidade muito grande. Por isso, nós aqui em parceria com a CNT, temos uma estrutura muito grandiosa, com palestras, para mostrar que o transporte é a melhor forma de você poder investir. O senador também destacou a força de Mato Grosso na produção de alimentos e a importância de investimentos que unam crescimento econômico e sustentabilidade. Nós precisamos
cada um trabalhar para que essa região possa ser desenvolvida de forma sustentável. Agora, isso se faz como? Com pesquisa, com tecnologia, com parcerias. E nós precisamos gerar emprego, precisamos de desenvolvimento. Por isso nós estamos aqui para mostrar as potencialidades do Brasil. Esse Brasil que dá certo, esse Brasil que hoje ajuda a cesta básica brasileira, que seja mais acessível, mais farta, com preço também que seja possível para todos os brasileiros e ainda exportar, né, para contribuir com a palavra de ordem do mundo, que é a segurança alimentar. 6 dias depois do tornado que destruiu o Rio Bonito do Iguaçu, dezenas de voluntários estão na cidade paranaense para ajudar na reconstrução. De telha em telha, o Emerson refaz o que o tornado destruiu. Ele é dono de uma construtora e trouxe uma equipe de funcionários. Desde sábado, eles já refizeram os telhados em 18 casas. Eu resolvi parar a nosso serviço uma semana, deixar meus clientes de lado e vim dar uma mão para o pessoal aqui. Nesta tenda aqui foi montada uma cozinha onde são preparadas refeições, principalmente para voluntários que trabalham na cidade. Aqui tem arroz, nessa outra panela carne com batata, tem também feijão e macarrão. E quem cozinha aqui também são voluntários, como a dona Mari. Ela deixou a lavoura em que trabalha para ajudar. Viemos para cá dar um conforto para esse pessoal aí, ajudar a fazer o alimento, ajudar nas construções. E estamos aí lutando por esse povo sofrido aí. A preocupação não é só com as pessoas. Um grupo de veterinárias veio tratar os animais. Os animais, às vezes, eles são esquecidos, né? E eu acho que eles precisam desse cuidado também, desse amparo, né, nesse momento. E o Dino viajou 4 horas para garantir abrigo aos cães. Os animais estão sem lar. A gente se prontificou trazer essas casinhas por eles ter esse lar aqui. Este grupo de amigos viajou mais de 200 quilômetros para trazer fraldas e brinquedos para as crianças. E a gente foi para Curitiba, comprou tudo nos atacados e viemos distribuir para o pessoal. Cara, é amor pelo próximo mesmo, né? O desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, volta ao centro das atenções internacionais. O Tribunal Superior de Londres anunciou que vai divulgar nesta sexta-feira a decisão sobre a responsabilidade da mineradora BHP. O repórter Pablo Nascimento tem todos os detalhes. Oi, Pablo, boa noite. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o JR. O desastre do rompimento da barragem de Fundão em 2015 é considerado o maior desastre socioambiental no Brasil. E essa ação, movida por aproximadamente 600 mil vítimas, incluindo comunidades indígenas e quilombolas, pede indenizações que podem chegar a 230 bilhões de reais. O julgamento, iniciado lá em outubro do ano passado, analisa se a empresa tinha conhecimento dos riscos e falhou ao impedir o colapso. Essa decisão é independente do acordo bilionário já firmado aqui no Brasil em 2024, que prevê reparações e reassentamentos. A mineradora nega a responsabilidade direta pelo rompimento. E destacando que, se houver alguma indenização agora, esta será a primeira vez que uma mineradora vai ser responsabilizada judicialmente por essa tragédia. Lembrando que 19 pessoas morreram e o Rio Doce ficou devastado. Adriana? Obrigada, Pablo. Boa noite para você. E um pastor e 3 integrantes de uma igreja na China foram condenados por se recusarem a cumprir medidas impostas pelo regime comunista relacionadas a políticas religiosas. De acordo com a organização China Aid, que acompanha casos de perseguição religiosa no país, o pastor foi condenado a 1 ano e 1 mês de prisão, enquanto os outros 3 membros da comunidade cristã foram condenados a 4 meses em regime fechado. Eles teriam se oposto à instalação de câmeras de segurança e à remoção de cruzes. A igreja local, que é registrada pelas autoridades, vem sofrendo repressão desde que a China aumentou a vigilância estatal contra instituições religiosas no mês passado. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que os Estados Unidos vão responder até a semana que vem sobre a proposta brasileira para o tarifaço americano. O nosso correspondente em Washington, Matias Brotero, tem todos os detalhes, está aqui com a gente. Oi, Matias, boa noite para você.
Boa noite, Adriana. Essa resposta dos Estados Unidos deve traçar o caminho para que os dois governos cheguem a um acordo definitivo sobre as tarifas a produtos brasileiros. Esse foi o terceiro encontro entre os chefes da diplomacia brasileira e americana, o primeiro no Departamento de Estado, aqui em Washington. A reunião durou cerca de 50 minutos. Mauro Vieira diz que o governo americano quer definir um acordo comercial o mais rápido possível. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva logo após o encontro. O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana, e reiterou, ele disse inclusive que hoje comentou com o presidente Trump que ia se reunir comigo, o presidente manifestou a intenção de resolver rapidamente, de manter uma boa relação com o Brasil, disse que gostou muito da reunião que teve com o presidente Trump na Malásia e reafirmou o que tinha sido proposto já nas reuniões técnicas, que é de se chegar a um acordo provisório até o final desse mês, ou princípio do mês que vem, que estabelecesse um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar 2 meses ou 3 meses, para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países. O governo americano anunciou uma operação de combate ao tráfico de drogas no Caribe e na América Latina. Segundo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, os Estados Unidos vão proteger sua vizinhança. Ele não detalhou quais países poderão ser impactados pela operação, mas afirmou que o objetivo é combater os narcoterroristas. Desde setembro, ataques contra embarcações supostamente envolvidas com tráfico de drogas na América Latina já resultaram em pelo menos 76 mortos. Depois de 43 dias de paralisação, o governo dos Estados Unidos começou a retomar as atividades essenciais. O presidente Trump sancionou o projeto de lei que pôs fim à paralisação mais longa do país. Mais de 1 milhão de servidores federais foram chamados de volta ao trabalho, mas o retorno deve ser gradual. O Departamento de Aviação informou que ainda há redução de 6% dos voos em pelo menos 40 aeroportos. Mesmo com o fim da paralisação, especialistas afirmam que ainda haverá impactos na economia americana por algumas semanas. A prioridade do governo agora é regularizar o pagamento de salários e benefícios sociais. Em discurso, o presidente Trump chamou o fim do shutdown de vitória contra a chantagem política e prometeu que situações assim não vão se repetir. Apesar da reabertura, o governo federal ainda enfrenta pressão do Congresso para aprovar o orçamento completo até janeiro. Israel recebeu o corpo de mais um refém sequestrado pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. O caixão foi conduzido pela Cruz Vermelha e entregue às autoridades israelenses. Após a perícia, a vítima foi identificada. Meni Godard, de 73 anos, foi assassinado por terroristas durante a invasão em 7 de outubro de 2023. O corpo havia sido levado para a faixa de Gaza. A troca de reféns por prisioneiros palestinos integra a primeira fase do plano de paz. 3 corpos ainda permanecem no território palestino. Peritos se dedicam a esclarecer as mortes dos reféns sequestrados pelo Hamas. O Jornal da Record conversou com o diretor do Instituto Forense de Tel Aviv, que revelou a dimensão da violência do grupo terrorista. O argentino Ricardo Nachman tem mais de 30 anos de experiência como médico legista. Atuou em tragédias como o tsunami da Ásia em 2004 e o terremoto do Haiti em 2010. Mas o que viu desde o ataque do grupo terrorista Hamas em outubro de 2023 impressiona. Massacraram, violentaram, queimaram, com uma crueldade tão grande. Isso se vê nos corpos que examinamos, conta. Ricardo é diretor do Instituto Forense. Há um mês comanda a equipe que recebe os corpos dos reféns. Não existe rotina, diz ele. São 24 horas por dia e 7 dias por semana à disposição da medicina forense. Das 251 pessoas que foram sequestradas pelo grupo terrorista Hamas, 83 não sobreviveram.
Assim que são resgatados da faixa de Gaza, os corpos são identificados aqui no Instituto Forense de Tel Aviv. E as causas da morte também são analisadas. Cada detalhe recuperado pelos peritos é fundamental para que as famílias das vítimas possam compreender o que aconteceu. Eu me pergunto e também pergunto às mães das vítimas, até que ponto posso falar? Elas me olham nos olhos e dizem sem hesitar, não pare, quero saber tudo, afirma. Não pares, quero saber tudo. Ricardo lembra de um dos casos mais marcantes, o assassinato da família Bibas, a mãe e os 2 filhos. Isso sempre vai voltar à minha memória, conta emocionado. A França homenageou as vítimas dos atentados terroristas em Paris, que deixaram 130 mortos 10 anos atrás. Sobreviventes e moradores participaram dos atos em diferentes pontos da capital. Autoridades e cidadãos prestaram homenagens e depositaram flores em frente à casa de shows Bataclan, onde 90 pessoas morreram. À noite, um jardim foi inaugurado em memória às vítimas. Em 13 de novembro de 2015, integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico fizeram uma série de ataques coordenados em Paris. 130 pessoas morreram. E nós voltamos a falar do incêndio nas proximidades da Marginal Tietê, na zona leste de São Paulo, que causou uma morte. A repórter Rani Oliveira está de volta com novas informações, né, Rani? Boa noite mais uma vez. Boa noite novamente, Adriana, para você e para quem está acompanhando a gente também. Nesse momento ainda há fumaça, as chamas voltaram há pouco e os bombeiros estão ali tentando conter o fogo completamente. Além disso, essa faixa que está aqui atrás de mim, essa pista da Avenida Salim Farah Maluf continua interditada, a área está isolada e eu aproveito para fazer uma correção. Há pouco eu disse que essa pista era sentido Marginal Pinheiros, mas na verdade é sentido a Marginal Tietê. Então, confirmando aqui, reforçando, essa pista da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal Tietê, continua interditada para os motoristas que estão nos acompanhando. Os bombeiros confirmaram até o momento uma morte e 10 feridos. A explosão aconteceu em um galpão de fogos de artifício e a polícia ainda não sabe se o funcionamento era clandestino. Mas, segundo os moradores da região, ninguém sabia da existência de uma suposta fábrica de fogos aqui no local. Imóveis da região sofreram danos na estrutura. Alguns moradores já foram orientados a deixar suas casas. A loja de conveniência de um posto de gasolina também teve a estrutura afetada. Antes da meia-noite, um homem foi levado para a delegacia para prestar depoimento. A polícia ainda não confirmou se ele é uma testemunha ou um suspeito. Adriana? Obrigada, Rani. A gente segue acompanhando esse caso ao longo da programação. Uma nova pesquisa mostrou que 7 a cada 10 brasileiros aprovam a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, no fim do mês passado. 69% dos entrevistados aprovam a operação, enquanto 22% desaprovam, 4% nem aprovam nem desaprovam e 5% não responderam ao questionamento. Para 55% das pessoas, o uso da força pela polícia foi adequado. 27% avaliam a ação como exagerada. 12% acham que o uso da força foi insuficiente e 7% não opinaram. Para 58%, a operação vai ajudar na redução da criminalidade no Rio de Janeiro. 37% acham que não vai ajudar e 5% não responderam a respeito. A pesquisa do Ipsos-IPEC ouviu 2.000 pessoas em 131 municípios entre os dias 6 e 10 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra as intenções de voto para o governo do Paraná. No primeiro cenário estimulado, Sérgio Moro, do União Brasil, aparece com 47,5%. Requião Filho, do PDT, tem 28,8%. Guto Silva, do PSD, 7,8%. Nulos e brancos somam 8,8%. Não sabem ou não responderam, 7,2%. Em uma segunda hipótese, Sérgio Moro, do União Brasil, lidera com 44,2%. Requião Filho, do PDT, tem 27,5%. Alexandre Cury, do PSD, 13,8%. Nulos e brancos, 8,4%. Não sabem ou não responderam, 6,1%.
No terceiro cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, aparece com 42,8%. Requião Filho, do PDT, tem 22,7%. Rafael Greca, do PSD, 21,5%. Nulos e brancos somam 7%. Não sabem ou não responderam, 6%. Foram ouvidas 1.508 pessoas entre os dias 7 e 11 de novembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Esporte, o atacante Vitor Roque pode ser a surpresa do Brasil para o amistoso contra o Senegal em Londres. E olha, se ele for bem, pode até jantar de graça. Esse é um dos pratos mais tradicionais da Inglaterra, o fish and chips, que é o peixe empanado com batata frita. O Richard tem nome em inglês, mas é brasileiro. Chefe de cozinha há 20 anos, ele tem a receita na ponta da língua. Você faz a butter, que é a farinha misturada com água com gás ou cerveja, passa o peixe na farinha, depois passa na butter e frita. A receita base é a mesma em todo lugar, mas cada restaurante adiciona um ingrediente especial, quase sempre mantido em segredo, para se diferenciar dos demais. Talvez a seleção brasileira esteja em busca exatamente disso, um jogador diferente para surpreender os adversários. Vitor Roque foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti e pode ser escolhido para ser esse ingrediente especial. Eu espero ajudar da melhor forma, como o professor achar melhor, e se tiver que ser assim, vou ficar muito feliz também. O atacante do Palmeiras é um dos 7 convocados que não atuam na Europa. Em grande fase, o amistoso pode ser um prato cheio para conquistar um lugar na Copa do Mundo. Vieram vários jogadores na posição, mas é continuar trabalhando com muita humildade para tentar buscar a vaga. Se contra o Senegal, sábado, o jogador estiver faminto por gol, vai ter onde matar a fome. Se o Vitor Roque fizer um gol no sábado, pode vir comer aqui de graça fish and chips. Esse foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.